sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: conserve os olhos fixos no ideal sublime. Dedique-se ao máximo e lute sempre pelo que deseja. Não esmoreça, conquiste, pois só os fracos desistem e só quem luta é digno de sentir o sabor da vitória. Linda reflexão de Marco Aurélio Santos. A habilidade de número 2, identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de mistura de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados. Mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio e etc. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, identificação de substâncias puras. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 189. Substâncias puras são materiais que possuem composições químicas e propriedades físicas e químicas constantes, já que não se modificam em pressão constante, mas as moléculas de gás hidrogênio são formadas por dois átomos de elementos químicos de hidrogênio. Por isso, trata-se de uma substância simples. Sabemos que há duas composições em relação a substâncias. Nós temos substâncias simples e nós temos também substâncias compostas. Vamos dar uma olhadinha? Substâncias. Qual seria a definição em relação a substâncias? É uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Nós temos aqui no exemplo chumbo, cloro, fósforo e sódio. Substâncias puras. Material formado por moléculas quimicamente iguais. Então, nós temos nessas substâncias puras materiais formados por moléculas quimicamente iguais. Temos dois tipos: simples e composta. Nós temos aí, no simples, apenas uma cor denominada como branco. Composta, nós temos duas cores, amarelas e brancas. Substâncias. Forma particular da matéria, apresentando composição fixa e definida. A matéria é composta por uma ou mais substâncias químicas. Então, a matéria é formada por uma ou mais substâncias químicas. Pode ser substâncias puras. Como seria, professora, em relação a substâncias puras? Apresentam somente moléculas de um mesmo tipo de propriedades. Se eu tiver só um tipo de propriedade, eu posso denominar como substâncias puras? Pode. Com densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição definidas e constantes. Então, preste atenção, substâncias puras apresentam somente moléculas de um mesmo tipo e propriedades com densidade de ponto de fusão e ebulição definidas e constantes. Substâncias simples, nós temos aqui, são formadas por um único tipo de elemento químico. Nós temos aqui no exemplo, hidrogênio, gás oxigênio, gás ozônio e fósforo branco. Nós temos aqui na composição, professora, eu tenho H2. Mas nós temos outro tipo. Digamos que se eu tivesse junto gás hidrogênio mais o gás oxigênio, seria sim uma composição simples? Não, seria composição composta, porque dependeu de dois átomos. Aqui estou falando que a composição simples é formada apenas de um átomo, sendo eles hidrogênio, oxigênio, gás ozônio e fósforo. Também nas substâncias simples,
Eles são formados por quê, professora? Por um único elemento, denominados como átomos. Substâncias simples são formadas por um único tipo de átomo. Nós temos também outro exemplo aqui na imagem em relação ao ouro. O ouro é um exemplo de substância simples encontrada na natureza. Essa substância é formada apenas por um átomo de ouro. Nós só temos um átomo, então, por possuir apenas um átomo, é denominada como substância simples. Substâncias compostas. As substâncias compostas são formadas por moléculas que apresentam 2 ou mais elementos químicos. Observem aí, nós temos, em relação às substâncias compostas, nós temos o dióxido de carbono. Como é denominado, professora? Nós temos moléculas, além de uma molécula. Nós temos também, nesse dióxido de carbono, nós podemos perceber aqui do lado, olha, preste atenção, temos várias moléculas. Temos apenas uma? Não, nós temos várias. Nós temos também o H2O. O H2O é apenas uma molécula? Não. Como nós podemos identificar, professora? Nós temos aqui 3 átomos. E não apenas um. Na substância simples, nós iríamos encontrar um átomo. Substâncias compostas, nós temos mais de um átomo. Observe, dentro das substâncias, nós temos as misturas. Então, nós temos 2 tipos de misturas. Nós temos a mistura homogêneas e nós temos misturas heterogêneas. Professor, em relação às homogêneas, eu tenho ar. Se apresenta apenas em uma fase. Ou seja, somente um tipo de substância ou um tipo de molécula presente. Em relação às heterogêneas, apresentam 2 tipos ou 2 fases. Professora, se eu tiver água mais areia, eu tenho quantas substâncias? 2. Se eu tiver óleo e água, quantas substâncias eu tenho? 2. Quantas fases são? 2 fases. A matéria encontrada na natureza, na sua grande maioria, é formada por 2 ou mais substâncias puras. Portanto, são misturas. Por exemplo, uma garrafa de álcool etanol tem sempre uma certa porção de água misturada. Estas 2 substâncias estão tão bem misturadas como uma a outra, que posso dizer que a água está num lado do álcool. Ou posso também dizer que qualquer zona da garrafa misturadas, nós temos qual mistura, professora? Homogênea. Nós temos aí nessa mistura homogênea, nós temos na fase líquida a mistura da água com álcool. Iremos perceber que dentro do recipiente, neste caso aí, do exemplo, a garrafa, nós temos o quê? Apresenta apenas uma substância ou uma mistura. Tem como identificar 2 misturas? Não. A água e álcool se misturam. Por esta razão, podemos denominá-la como mistura homogênea. Já o mesmo não acontece com uma mistura de água e areia. A areia fica bem embaixo, separada da água. A composição desta mistura não é uniforme. Ó, professora, por que não é uniforme? Porque elas não se misturam. Se vocês observarem, se vocês colocarem água e areia, com o passar das horas, irão perceber que a água está em cima e a areia embaixo. Como é denominada essa mistura de substâncias? Substâncias heterogêneas.
Mistura é formada por duas ou mais substâncias, sendo cada uma destas denominada componente. Classificação das misturas. Prestem atenção. Nós temos as fases. Fase em uma mistura é cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo ou uniforme. Mistura homogênea, toda mistura que apresenta uma única forma. Mistura heterogênea, toda mistura que apresenta pelo menos duas fases. Nós temos aqui no exemplo, água mais açúcar dissolvido. Então, nós temos um aspecto visual. Contínuo, então eu posso denominar como uma fase. Óleo e água, professora, quantas fases tem? Duas fases. Fusão fracionada é usada para separar sólidos por meio dos seus pontos de fusão.